Por que tantas pessoas somem da sua vida depois dos 70 anos? Nem sempre é por amargura, solidão ou ressentimento. Muitas vezes é por uma percepção mais profunda, um despertar silencioso e pessoal que muda a forma como a gente escolhe passar o tempo. Você pode perceber que aquela vontade de visitar os outros já não é mais a mesma de antes. E se isso está acontecendo com você, deixa eu te dizer uma coisa. Você não está sozinho. E não está errado. Na verdade, existe uma sabedoria nisso, algo que quase ninguém comenta. No vídeo de hoje, vamos falar sobre 6 motivos poderosos que fazem muitos idosos pararem de visitar os outros depois dos 70 anos. E não é só por praticidade ou saúde, não. Esses motivos vão além. Eles mostram que se afastar de certos hábitos sociais não é sinal de decadência, mas sim de crescimento, de clareza, de escolher a paz, em vez de manter aparências. Não se trata de virar as costas para as pessoas, mas de finalmente olhar para si mesmo. Então, se você já se pegou pensando, eu simplesmente não tenho mais vontade de ir, logramos com a gente, porque até o final deste vídeo, você não só vai entender o porquê desse sentimento, como também pode começar a se orgulhar disso. Primeiro motivo: limites emocionais. Depois dos 70 anos, uma das maiores surpresas é perceber o quanto certas visitas exigem da nossa energia emocional. A gente até espera sentir cansaço físico depois de sair, mas o desgaste emocional muitas vezes pega a gente de surpresa. Conversas que antes eram leves podem começar a pesar. Ouvir reclamações, lidar com dramas ou escutar alguém falando sem nem perguntar como você está pode deixar a mente exausta. Você sai dessas visitas não renovado, mas esgotado. Fica claro que nem toda interação faz bem para o seu espírito. E enquanto muitos acham que você está se afastando por causa da idade ou de algum problema de saúde, a verdade é que você só está sendo mais seletivo sobre onde coloca seu coração. Colocar limites emocionais vira uma questão de sobrevivência, não de egoísmo. Você não está mais disposto a sacrificar sua paz só para manter as aparências ou agradar os outros. Essa mudança, na verdade, é um sinal de crescimento psicológico. Quando somos mais jovens, aprendemos a agradar, a ser educados, a comparecer mesmo sem vontade. Mas o envelhecimento ensina a gente a desaprender um pouco disso. Mostra que proteger seu espaço emocional não é falta de educação, é saúde. Principalmente quando você passou a vida toda colocando os outros em primeiro lugar. Chega uma hora em que é preciso respeitar suas próprias necessidades também. Pensa no seu Paulo, por exemplo. 82 anos. Ele costumava visitar o irmão todo segundo domingo. Mas com o tempo percebeu uma coisa. Toda visita virava discussão sobre política, lembranças dolorosas do passado, mágoas de família. O seu Paulo saía de lá ansioso, irritado e demorava horas para se acalmar. Um dia, ele simplesmente decidiu parar de ir. O irmão não entendeu, mas o seu Paulo sim. Ele percebeu que a paz dele valia mais do que a rotina e que nem sempre quem é família faz bem para a saúde emocional. Colocar limites emocionais também é perceber quando a visita deixou de ser algo mútuo. Existe diferença entre ser querido e ser apenas esperado. Dá para sentir quando a pessoa está distraída, mexendo no celular, sem realmente te ouvir. Aquela sensação de estar sendo apenas tolerado e não valorizado fica impossível de ignorar com o tempo. Por isso, em vez de correr atrás de relações de mão única, você começa a guardar seu tempo para quem realmente te faz bem. Não é sobre cortar pessoas ou guardar mágoa. É sobre cuidar do seu bem-estar emocional, do mesmo jeito que você cuida de uma dor nas costas ou no pé. Você não andaria quilômetros com o tornozelo machucado. Então, por que entrar em conversas que machucam o coração? Às vezes, o maior presente que você pode se dar depois dos 70 é a permissão para parar de aparecer em lugares que já não se sentem como lar. Segundo motivo, uma nova forma de valorizar o tempo. Uma das maiores sabedorias que vem com a idade é essa. O tempo deixa de ser algo que você distribui sem pensar. Quando somos mais jovens, a gente passa tardes inteiras em reuniões de família, ou horas conversando com vizinhos por educação, achando que sempre vai ter tempo de sobra. Mas depois dos 70, isso muda. O tempo já não parece infinito.
Ele se torna raro, precioso e muito pessoal. Isso significa que cada momento que você dedica a alguém precisa valer a pena. Não de um jeito interesseiro, mas de um jeito emocional, profundo. Não é egoísmo. É respeito pelo que o seu tempo realmente significa para você. Agora, cada hora com os outros é uma hora que você não está usando para se cuidar, descansar ou fazer algo que ainda te traz alegria. Nessa fase da vida, você entende como nunca que só restam alguns cafés tranquilos pela manhã, alguns passeios ao sol, alguns livros para ler ou músicas para cantar baixinho. E isso não é triste, é libertador. Por isso, muitos idosos vão parando de visitar certas pessoas. Não por mágoa, mas porque redefiniram o que querem fazer com o tempo que têm. O tempo agora é para o que recarrega as energias, não para o que esgota. É para conexões verdadeiras, não para conversas vazias que não levam a lugar nenhum. É para os próprios sonhos, mesmo que sejam simples. E não para viver sempre em função dos planos dos outros. Pensa na Dona Lourdes, por exemplo, de 76 anos. Por décadas, ela dirigia 3 horas todo mês para visitar a prima. Elas conversavam, comiam, assistiam aos mesmos programas de TV e depois ela voltava para casa. Mas, com o tempo, a Dona Lourdes percebeu que essas visitas já não traziam mais a alegria de antes. Não eram ruins, mas também não eram mais especiais. E aquelas 3 horas de viagem começaram a pesar. Um dia ela pensou, prefiro passar esse tempo no lago desenhando no meu caderno. E foi o que ela fez. E sabe o que aconteceu? Ela se sentiu mais leve, mais viva. Isso é maturidade, algo que pouca gente fala. É saber dizer não, obrigado, sem culpa. Não é falta de educação, é sabedoria. Você começa a escolher os momentos da sua vida como quem escolhe as cores de um quadro, guardando só o que faz bem e deixando de lado o que não traz mais paz. Se você está assistindo esse vídeo e achou esse motivo importante, comenta número 2 aqui embaixo, para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. O seu apoio é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo que informa e inspira você. Agora, vamos seguir em frente. Terceiro motivo: desgaste emocional. Um dos principais motivos pelos quais muitos idosos deixam de visitar as pessoas depois dos 70 anos é porque o custo emocional simplesmente fica alto demais. Não é questão de ser antissocial, mas de ser honesto consigo mesmo. Quando você era mais jovem, talvez até tolerasse conversas fiadas, fofocas, ou até aqueles joguinhos de poder que algumas pessoas fazem. Mas agora, a sua paciência para esse tipo de bagunça emocional diminuiu. E isso não é um defeito, é maturidade emocional. Nessa fase da vida, muitos começam a perceber o quanto se sentem esgotados depois de certas visitas. Não é que aconteça algo dramático nesses encontros. Na verdade, muitas vezes é o contrário. É o vazio da interação que mais cansa. Você escuta as pessoas falando sobre assuntos que já não têm importância para você. Concorda com conversas repetitivas, superficiais, ou que não têm nada a ver com quem você se tornou. E quando vai embora, não se sente melhor. Sai de lá esgotado. Esse tipo de cansaço emocional é muito mal compreendido. Tem gente que diz que você está ficando distante ou perdendo o brilho, mas a verdade é que você só superou a necessidade de fazer cena para os outros. Você não sente mais obrigação de se explicar ou justificar seu silêncio. Depois de décadas comparecendo, sorrindo por educação, fazendo o que esperavam de você. Agora, finalmente, está escolhendo priorizar sua paz interior. Psicologicamente, essa mudança faz parte do que os especialistas chamam de teoria da seletividade emocional. Com o tempo, as pessoas vão ficando mais seletivas sobre com quem querem passar o tempo, focando em relações que realmente têm significado emocional. Isso significa cortar interações que são só por obrigação, por interesse, ou que não acrescentam nada. Você passa a valorizar qualidade, não quantidade, e percebe que a solidão pode ser muito mais nutritiva do que uma companhia forçada. Pensa no seu Geraldo, por exemplo, de 74 anos. Ele costumava visitar a família toda semana.
Mesmo quando se sentia invisível nos encontros, ninguém perguntava como ele estava de verdade. Ninguém ouvia. Era todo mundo falando ao mesmo tempo, mostrando novidades, viagens, celulares. Um dia, o seu Geraldo simplesmente parou de ir. Não por raiva, mas por respeito próprio. Hoje, ele usa esse tempo para cuidar do jardim, ler ou caminhar com um amigo de verdade que realmente o escuta. E nunca se sentiu tão bem emocionalmente. Se você já se sentiu esgotado depois de visitar alguém, não só cansado, mas emocionalmente vazio, saiba que isso é a sua sabedoria interior te avisando, dizendo que você não precisa continuar se doando para quem não valoriza. E depois que você entende isso, não tem mais como ignorar. Você percebe que escolher a paz emocional, em vez de fazer social, não é egoísmo. É sobrevivência. É uma sabedoria que só vem com o tempo. Quarto motivo: energia física. Ninguém avisa, mas depois dos 70 anos, qualquer saída, por mais simples que seja, começa a parecer uma missão de um dia inteiro. Até uma visita rápida à casa de alguém pode te deixar mais cansado do que você imaginava. Você começa animado, se arruma, leva um docinho ou uma lembrancinha, sai de casa. Mas quando volta, parece que subiu uma montanha. E essa mudança na disposição não é fraqueza. É só o corpo pedindo mais respeito. Depois dos 70, sua energia vira um recurso limitado e precioso. Você percebe isso não só pelo que consegue fazer no dia, mas pelo tempo que leva para se recuperar depois. Uma visita de 2 horas pode te custar o resto do dia, ou até o dia seguinte. E quando as pessoas não enxergam esse custo, acabam julgando sua ausência. Podem até dizer: você nunca aparece mais, mas não veem o esforço que é para você aparecer. Por trás de cada decisão de não ir, existe uma avaliação silenciosa do que seu corpo aguenta e do que não aguenta mais. Você também começa a perceber o quanto não quer mais gastar tempo e energia passando desconforto, sentando em cadeira dura, sorrindo em conversas longas, comendo o que não te faz bem, subindo escada ou rampa, com o joelho doendo. Essas coisas não faziam diferença quando você tinha 40 ou 50 anos, mas agora fazem toda a diferença. E em vez de se forçar só para agradar os outros, você começa a escolher o descanso em vez do esforço, o conforto em vez da obrigação. Do ponto de vista psicológico, isso faz parte do que chamam de sabedoria do corpo. É a ideia de que o corpo tem sua própria inteligência. Ele sabe quando já deu, ele avisa que sua energia tem valor e precisa ser protegida. Não gasta com o que não traz alegria ou bem-estar. Para muitos idosos, respeitar essa sabedoria é uma nova forma de amor próprio. Pensa na Dona Bárbara, de 78 anos. Ela costumava ir toda semana tomar café com um grupo de amigas, mas, ultimamente, só o ato de dirigir até lá, estacionar, atravessar o estacionamento e sentar num banco desconfortável já deixava ela dolorida por horas. Quando decidiu parar de ir, as amigas ficaram surpresas. Uma até disse: "Mas a gente sente sua falta." E a Dona Bárbara respondeu com carinho: "Eu também sinto falta de mim, principalmente quando exagero. A verdade é que dizer não para uma visita não significa que você deixou de se importar. Significa que você começou a se ouvir. Ouvir o que seu corpo precisa. Ouvir o cansaço silencioso que aparece quando você gasta energia demais com os outros. Você já não tem o mesmo combustível de antes. E fingir que tem só leva ao esgotamento. Escolher sair menos, fazer visitas mais curtas ou simplesmente ficar em casa não é preguiça, é sabedoria em ação. Se você está assistindo esse vídeo e achou esse motivo importante, comenta número 4 aqui embaixo para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. O seu apoio é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo que informa e inspira você. Agora, vamos seguir em frente. Quinto motivo: economia emocional. Algo muito poderoso acontece quando você chega a uma certa idade. Você começa a entender o valor da sua energia emocional. Assim como você não gastaria seu dinheiro com coisas que não te trazem retorno, você para de gastar seus sentimentos com pessoas ou situações
que só te deixam vazio, irritado ou invisível. É isso que chamamos de economia emocional. E essa é uma das verdades mais libertadoras sobre envelhecer, mas que quase ninguém fala. Por décadas você pode ter tolerado certos comportamentos, perdoado rápido demais, tentado manter a paz, mesmo que isso custasse caro para você. Talvez tenha sorrido diante de comentários dolorosos, engolido sapos para evitar brigas, ou ido a encontros de família, mesmo cansado ou se sentindo desrespeitado. Por quê? Porque você achava que era seu papel ser agradável, manter os laços, evitar conflitos. Mas depois dos 70, essa máscara começa a cair. E por um bom motivo. Você percebe que sua bateria emocional não recarrega tão rápido quanto antes. A energia negativa fica mais tempo. O estresse pesa mais. E, principalmente, você não sente mais necessidade de provar nada para ninguém ou buscar aprovação. Essa clareza te dá permissão para dizer: eu não preciso mais disso na minha vida. Seja um amigo que só critica, um irmão que te suga ou um vizinho que só liga para reclamar, você começa a escolher a paz, em vez da obrigação. Isso não é se tornar frio ou insensível. Na verdade, é o contrário. Você passa a investir mais fundo nas pessoas que trazem calor, incentivo e respeito mútuo. Para de correr atrás de quem nunca retorna. Para de se explicar para quem nunca te entendeu. Você começa a tratar seu mundo emocional como um jardim. Tira as ervas daninhas, para a alegria poder crescer. Pensa no seu Walter, por exemplo. Ele tem 82 anos e costumava ligar para o filho todo domingo. Mesmo sabendo que as conversas sempre terminavam em tensão, o filho nunca perguntava como ele estava, sempre tinha pressa. E ainda fazia comentários maldosos sobre as escolhas do pai. Depois de um tempo, o seu Walter pensou: isso não é amor, é obrigação. Então, ele parou de ligar, não para castigar, mas para se proteger. Aos poucos, percebeu que se sentia mais em paz. Começou a colocar essa energia em um vizinho com quem se identificou, fazendo palavras cruzadas e ouvindo música juntos. Isso é economia emocional. Nessa fase da vida, você entende que tem o direito e até o dever de proteger seu bem-estar emocional. Você conquistou o direito de cuidar da sua paz sem pedir desculpas. Não precisa mais entrar em toda discussão para a qual te convidam. Não precisa correr atrás de amor ou convencer ninguém do seu valor. Você sabe quem é, o que oferece e o que não aceita mais. Essa é uma sabedoria emocional que os mais jovens muitas vezes não conseguem entender, mas que fica claríssima depois dos 70. Você para de dar energia para quem só traz confusão. E nesse silêncio, nessa distância tranquila, você redescobre partes de si mesmo que ficaram escondidas por anos de obrigação emocional. Você finalmente sente o que é respirar livre, sem culpa, sem drama, sem barulho. E isso não é egoísmo, é sobrevivência. Sexto motivo: despertar do autorrespeito. Chega um momento na maturidade em que você para de pedir permissão para se valorizar. E quando esse momento chega, algo muda dentro de você. A necessidade de ser querido pelos outros diminui. O medo de decepcionar as pessoas vai embora. E no lugar, surge um instinto mais forte: o de proteger a sua dignidade. Eu chamo isso de despertar do autorrespeito. Não é algo que chega com festa ou fogos de artifício. Ele vem de mansinho, geralmente depois de ser ignorado, mal interpretado ou deixado de lado, muitas vezes. Mas quando chega, muda para sempre a forma como você se coloca no mundo. Quando somos mais jovens, é fácil confundir gentileza com submissão. A gente faz de tudo para ajudar, agradar, evitar conflitos. Diminui as próprias necessidades para os outros se sentirem maiores. Esconde as próprias conquistas para ninguém se sentir mal. Diz sim quando queria dizer não. Porque o medo de decepcionar parece grande demais. Mas depois dos 70, o preço de se trair começa a pesar mais do que o de decepcionar os outros. É aí que você começa a escolher diferente. Recusa convites que parecem obrigação. Para de dar atenção para quem só te procura quando precisa. Sai de conversas que te deixam para baixo. Para de baixar seus padrões só para se sentir incluído. Porque, no fundo, percebe uma verdade simples e poderosa: paz vale mais do que popularidade.
Existe uma força silenciosa que as pessoas mais velhas carregam. Dá para ver no jeito de andar, de falar, de olhar nos olhos. Não é arrogância, é respeito próprio conquistado. É o resultado de décadas sendo subestimado, mal compreendido, ouvindo que precisava abaixar a bola. É aquela certeza interna que diz: já vivi o suficiente para saber o que mereço. E com esse conhecimento, você começa a criar limites. Não por raiva, mas por amor próprio. Pensa na dona Marlene, de 76 anos. A vida toda, ela foi aquela pessoa que todo mundo chamava quando precisava de um favor. Cuidar dos netos, organizar festas, emprestar dinheiro, resolver problemas. Ela fazia tudo, muitas vezes deixando a própria saúde de lado. Mas há um ano, ela decidiu mudar. Recusou educadamente o próximo grande evento da família e, em vez disso, passou um fim de semana tranquila, no sítio, sozinha. A filha ficou surpresa. Mas mãe, todo mundo está contando com você. E a dona Marlene respondeu com carinho. Dessa vez quem está contando comigo sou eu mesma. Essa decisão não mudou só um fim de semana. Mudou toda a relação dela com a família. Eles aprenderam a respeitar o espaço dela e ela aprendeu a honrar as próprias necessidades. Esse despertar do autorrespeito não é sobre afastar as pessoas. É sobre mostrar pelo seu exemplo como você merece ser tratado. Quando você para de implorar por migalhas de atenção, as pessoas ou se aproximam de verdade ou se afastam, e de qualquer jeito, você sai ganhando, porque não depende mais dos outros para se sentir valioso. Você já se sente assim. Se você está assistindo esse vídeo e achou esse motivo importante, comenta número 6 aqui embaixo, para eu saber que você está acompanhando. E se ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho, para não perder nenhum vídeo. O seu apoio é muito importante para a gente continuar trazendo conteúdo que informa e inspira você. Agora, vamos seguir em frente. Considerações finais. Se você já chegou aos 70 anos e percebeu que está se afastando das visitas sociais, preferindo a própria companhia ao invés de conversas superficiais, ou até se perguntando por que seu círculo de amizades ficou menor, quero que saiba de uma coisa muito importante. Você não está quebrado. Você não está desistindo. O que você está fazendo, muitas vezes, sem nem perceber, é se tornando uma versão mais sábia e autêntica de si mesmo. Envelhecer, apesar dos desafios, é uma das experiências mais esclarecedoras que podemos viver. A idade tira o excesso, o barulho, o deveria e o tem que. Faz a gente enxergar com mais clareza e sentir com mais leveza. Mostra o que realmente importa e o que nunca importou de verdade. E parte dessa revelação é entender que nem toda relação é para sempre. Nem todo convite precisa ser aceito. E nem toda versão de você precisa durar para sempre. Você está evoluindo, e essa evolução, às vezes, significa se afastar de pessoas, lugares ou rotinas que já não trazem paz. Significa proteger sua energia como se fosse sagrada, porque é. Significa escolher profundidade, em vez de drama, sinceridade, em vez de só agradar, verdade, em vez de tradição. E mesmo que isso pareça solitário às vezes, é aí que seu verdadeiro eu começa a brilhar. Então, se você parou de visitar as pessoas com tanta frequência, não deixe a culpa te convencer de que isso é egoísmo, é apenas seletividade. Se você está curtindo manhãs tranquilas em vez de encontros barulhentos, isso não te faz distante. Significa que você está ouvindo o ritmo da sua própria alma, e se os outros não entenderem, tudo bem. Nem todo mundo vai caminhar com você nessa fase mais sábia da vida. Você conquistou essa paz. Você merece se priorizar. E tem a sabedoria de saber que se afastar não é desistir, é amadurecer com graça. Obrigado por estar com a gente hoje. Queremos muito ouvir você. Deixe um comentário aqui embaixo contando uma coisa que você aprendeu hoje e como pretende aplicar isso na sua vida. Sua opinião é muito importante para nós, então não tenha vergonha de compartilhar. Ler seus comentários nos motiva e nos inspira a continuar. Se você gostou desse vídeo e achou útil, curta, se inscreva no canal e compartilhe. Seu apoio nos ajuda a continuar criando conteúdo de qualidade para informar e inspirar você. Obrigado por assistir e esperamos te ver no próximo vídeo.